Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Dentro de alguns instantes já vamos dar início ao nosso treinamento, ok? Aguarde aí um momentinho, por favor. Aproveite, pegue seu copo d'água, pegue seu café, compartilhe aí nas redes sociais, envie o link aí do YouTube para os demais da equipe. Logo, logo nós daremos início a mais essa webinar. Bom, dentro de alguns instantes já daremos início, vamos aguardar só mais alguns segundos. Estamos fazendo aqui alguns ajustes. Aguardar mais algumas pessoas que estão entrando.
Isso daí. Vamos lá, pessoal, vamos dar início. São 10 horas e 4 minutos do horário de Brasília. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo e vamos dar início a mais um treinamento, mais um webinar do Sistema Factory. Hoje iremos abordar ordem de serviço. O que é a ordem de serviço? Através dessa ordem de serviço, você consegue controlar a instalação da sua esquadria e a manutenção também da sua esquadria. Então, no processo de instalação, pode acontecer muitas coisas. Você tem que controlar viagens que às vezes o pessoal da instalação tem que fazer, despesas com alimentação, hospedagem, quilometragem. Você precisa controlar materiais que estão saindo da sua empresa, do almoxarifado, e indo para o local da instalação. Precisamos controlar também a questão de agenda, o que está acontecendo no dia a dia ali do processo de instalação, quais daqueles itens foram faturados ou ainda não foram faturados, se esse processo de instalação é da sua empresa ou é terceirizado, é uma equipe externa que está fazendo, que você contratou. Enfim, há vários procedimentos ali, várias coisas que acontecem durante o processo de instalação, e tudo isso você precisa ter o registro, você precisa ter o controle, e a ordem de serviço vai te ajudar nisso, a você centralizar todas essas informações ali, ok? E também nessa ordem de serviço, você poderá controlar também a manutenção da sua esquadria. Então, vamos simular que você entregou uma obra e daqui, 6 meses, 1 ano, o cliente liga para você solicitando uma manutenção. Então, pode ser que aqui ele esteja dentro do prazo seu o prazo de qualidade que você vai dar ali de garantia. Então, quando o cliente liga para você, você precisa ter todo aquele histórico. O que aconteceu há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, um processo de instalação? Teve alguma pendência? Ficou faltando alguma coisa? Então, você tem esse controle para no momento de você fazer a manutenção, você controlar, se ainda está dentro do seu prazo de garantia ou não. Ou pode ser que, de repente, você fez uma instalação, passou 5 anos, já acabou o seu prazo aí de garantia, e o cliente entrou em contato com você pedindo uma manutenção, um vidro que está solto, está infiltrando água, uma rachadura, enfim. Então, esse processo de manutenção que você vai fazer nessa esquadria, você precisa controlar também, né? Apontar ali o laudo técnico, quais são os defeitos que o cliente apontou com os problemas que de fato estão ocorrendo, qual vai ser a solução dessa esquadria, qual vai ser o orçamento que você vai passar para ele, se vai ter... se é apenas ali serviço que vai ser feito, ou seja, a mão de obra de um profissional que vai ali na obra, ou se vai ter que faturar ali materiais, vai sair materiais do seu almoxarifado, esses materiais você vai cobrar do seu cliente ou não, enfim. Então, tudo que acontece num processo de instalação e de manutenção, você precisa controlar e ter esse registro. E a ordem de serviço vai te ajudar bastante nisso. Né? Então, a nossa live nós vamos dividir em 2 partes. Hoje nós vamos falar mais sobre a criação da ordem de serviço. Como que você vai criar a ordem de serviço? Nós sabemos que cada empresa, às vezes, acaba administrando esse processo de uma maneira diferente. Né? Você pode criar essa ordem de serviço através do pedido de venda, né? Aquele pedido de venda que você exportou do sistema técnico e gerou ali a venda no Factory. Você pode gerar a ordem de serviço através do pedido. Você pode gerar a ordem de serviço através da prospecção, né? Que é algo pouco conhecido, mas hoje nós veremos como fazer isso. Podemos gerar a ordem de serviço através da ordem de produção de montagem ali da esquadria. E podemos também gerar a ordem de serviço manualmente, né? O usuário vai lá manualmente e gera essa ordem de serviço. Então, hoje a gente vai focar mais nisso, em como criar a ordem de serviço, quais são todos os campos que compõem ali uma ordem de serviço, para que a gente conheça bem todos os campos. Pode ser que na sua empresa nem todos os campos da ordem você vai utilizar, outras empresas vão utilizar todos, então você vai se encaixando conforme a sua necessidade.
você vê aquilo que melhor vai atender a sua empresa. E nós vamos focar hoje na criação, na questão de parametrização, na questão dos cadastros necessários, cadastros ali que envolvem a ordem de serviço. E amanhã, no mesmo horário, às 10 horas também, basta você acessar pelas redes sociais aí, você vai assistir a segunda parte. Daí, na segunda parte, daí sim, a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai abordar quais são todas as movimentações que a gente consegue fazer com essa ordem de serviço, o que dá para controlar ali, quais são todas as ações que nós conseguimos fazer e como que vai ser a movimentação dessa ordem de serviço dentro do sistema Factory, ok? E também os impactos que essa ordem de serviço tem em outros módulos, né? E também você consegue verificar aí quais são os outros usuários que também fazem parte de outro departamento, mas também terão algum impacto aí, alguma participação no módulo ordem de serviço, ok? Bom, então, a ordem de serviço é uma funcionalidade disponível na versão Pro do sistema Factory. Então, nós vimos desde o começo das primeiras webinars, nós temos a versão One, Factory Smart e o Factory Pro. E a ordem de serviço está disponibilizada aí na versão Pro. Então, caso você não tenha a versão Pro do sistema, continue acompanhando a live já para você saber como que funciona esse novo módulo, caso você queira adquirir, ok? Então, hoje nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook e pelo YouTube da Squad Group. Então, compartilhe aí com os demais, dê um bom dia aí para gente. Vamos ver aqui quem que está com a gente aqui. Bom, do outro lado, eu estou falando aqui do litoral, e lá em Sorocaba está a nossa consultora Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Bom dia, Paulo. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Vamos ver quem que está aqui com a gente. Vamos lá. Temos ali Luciana Prata, nosso querido e sempre presente Vinícius Miklos. Esse tema vai ser muito importante para nós, talvez a única parte do sistema que ainda não sabemos nada, né? Normalmente o pessoal implanta todos os outros módulos do sistema e acaba deixando ordem de serviço ali por último, então vamos colocar para funcionar. Vamos ver ali, Doura Glass, ó, a Doura Glass está aqui com a gente, Roberto Almeida, Lucas 41 Vidros, ó, ótimo dia a todos, bom dia, Lucas. Alan Aguiar, Roberto Almeida, a segunda parte vai ser pelo YouTube? Sim, é só você clicar, já clica aí no se inscrever no nosso canal do YouTube aí da Squad Group, aperta lá o sininho para você receber o lembrete, e também, né, você pode assistir pela Facebook da Squad Group, então dá um like lá na nossa página. Eliseu Matias, bom dia. Isso daí, temos mais algumas pessoas, mas vamos lá para o treinamento. Bom, pessoal, nós estamos nesse período de quarentena, estamos trabalhando em home office, eu estou aqui do litoral, a Jéssica está lá na casa dela, em Sorocaba. Então, de antemão, peço desculpas, porque não estamos na estrutura da Squad Group, lá no estúdio, onde a Squad Group tem, com som adequado, câmera, internet, iluminação, uma equipe ali nos ajudando. Estamos aqui no improviso do home office para continuar atendendo vocês e ajudando aí os nossos clientes, ok? Então, peço desculpa, de repente, algum ruído externo, para ajudar o meu vizinho e o vizinho da Jéssica resolveram fazer uma obra justo hoje, então peço desculpas por algum barulho externo que possa acontecer, de repente o meu nenê começar a chorar, tá bom? Mas estamos aqui procurando fazer o melhor para que a gente dê continuidade. Bom, então, Jéssica, com você, aí o treinamento, nossa querida Jéssica vai dar continuidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, uma pergunta, vocês podem colocar aí nos comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook, que aparece aqui pra gente. Eu peço sempre que vocês digitem assim, com a pontuação correta, da melhor maneira possível, para que a gente entenda rapidamente a sua pergunta no momento que a gente lê. Não prometo responder todas as perguntas, mas na medida do possível a gente vai trazer aqui à tona algumas perguntas para a gente debater junto com a consultora Jéssica, ok? Isso daí, pessoal. E
Tem algumas pessoas na última live que ficavam mandando pergunta no WhatsApp porque não queria mostrar, porque agora aparece o rosto aqui, né, quando a gente faz o comentário. Então tem que fazer a pergunta aqui no comentário para a gente mostrar. Quem chegou aqui com a gente também, a Rajas Alumínio. Bom dia, Rajas. E é isso daí. Jéssica, com você agora. Vamos lá então, Paulo. Obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando mais uma live. A presença de vocês é muito importante para a gente, principalmente aí nas perguntas, tá, pessoal? Não tenham vergonha aí de perguntar, porque nesse momento ao vivo é a hora que vocês podem aproveitar tanto os meus conhecimentos como os do Paulo, para tirar aquela duvidazinha caso você já esteja usando aí ordem de serviço ou você queira implantar na sua empresa, certo? Então, como o Paulo já disse para vocês, nós temos diversas maneiras aí de criar a ordem de serviço, certo? A primeira que eu vou mostrar para vocês seria via integração, certo? O que seria essa ordem de serviço via integração? É quando eu quero controlar a minha ordem de serviço com as medidas reais, com as medidas que eu estou fabricando, né, na minha ordem de montagem. Então, como nós já vimos nos webinars anteriores, se você não assistiu o webinar sobre produção, corre lá no nosso canal do cliente, que tem todo o conteúdo disponível, bem minucioso sobre processos de produção, certo? Então, referente ao processo de produção, nós integramos aí do sistema SEM as ordens de montagem, né, que no Factor são chamadas de ordens de fabricação, e essas ordens aí vão controlar toda a parte do estoque da sua empresa para você ter no final o estoque do seu produto acabado, certo? Então, pensando aí na ordem de serviço, como o Paulo mencionou, ela é o último passo do seu processo de esquadria, né? Ela é a ponta que está ali para fechar todo o processo que você combinou com o seu cliente. Então, ela não é menos importante que os demais passos, porque é ali na instalação que você tem que controlar certinho quem está instalando, se você vai cobrar de um terceiro, né? Se você vai passar essa instalação para uma outra empresa fazer por vocês, que é a terceirização, e tudo mais. Então, esse modelo que eu vou mostrar, ele é quando você quer controlar com as medidas reais, certo? Quando você, por exemplo, vai passar para um terceiro instalar para vocês e você paga esse seu terceiro, essa sua equipe terceira, por metro quadrado, por exemplo. Então, você vai cobrar em cima das medidas que, de fato, você está instalando, né? Para você não ter aí o prejuízo de cobrar em cima da medida de orçamento, que geralmente é uma medida arredondada, certo? Então, o que eu estou falando para vocês é um exemplo, uma hipótese, onde vocês podem encaixar esse processo que eu vou mostrar agora, tá bom? Então, para a gente começar, eu vou mostrar lá no sistema SEM qual é o passo que dá origem a essa ordem de serviço. E em seguida, eu venho para o Factory e mostro para vocês como configurar para chegar até onde nós vamos mostrar, belezinha? Então, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Espera só um minutinho. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela inteira, porque não está aparecendo para mim aí o sistema SEM. Mas vamos lá, rapidinho essa parte aqui do SEM, certo? Então, aqui eu tenho uma obra para mostrar para vocês. E eu vou vir aqui na opção de exportar esquadrias. É essa opção aqui que nós vamos disparar lá para o Factor para gerar a ordem de serviço. Tá? Eu vou mostrar um outro detalhe para vocês. Eu tenho essa obra que eu estou mostrando aqui, eu tenho a versão fechada com o cliente, que vocês podem olhar aqui, as medidas estão arredondadas, certo? Medidas, claro, de treinamento, tá? São medidas fictícias, mas para vocês verem a diferença, eu coloquei aí um valor arredondado, para vocês entenderem que aqui é a versão que eu estou orçando com o meu cliente, né? A versão que eu vou cobrar do meu cliente. E depois eu tenho duas PRODs. Então, a PROD 1, vocês podem ver aí,
A PROD 1, ela está com uma medida aí um pouquinho reduzida, ó. Ela mexeu um pouquinho na medição, que é bem comum aí no mercado de vocês, certo? Chegar na hora de fazer as medições lá, o vão está diferente do que foi orçado e sempre tem ajuste, né? Por isso que nós temos aí a etapa de produção, tanto no sistema técnico como no factory, certo? Para vocês conseguirem controlar cada passo da sua obra sem perder nenhum detalhe. Então, nesse passo aqui, geralmente, né, nessa situação de gerar uma ordem de serviço com base na sua produção, são casos em que vocês querem realmente controlar com a medida real, certo? Então, para isso, vocês vão manter selecionado a sua obra que está com as medidas finais, tá? Vão clicar no botão exportar, esquadrias para factory. Vão clicar aqui no módulo de produção e vão exportá-la para o sistema. Então, é esse processo aqui do produção, que é as ordens de fabricação, que vai gerar lá no Factory a ordem de montagem com as medidas que vocês ajustaram, que no caso é a medida final. Então, nesse processo aqui, agora eu vou mostrar o Factory para vocês. Tá? Só um minutinho. Vamos para o Factory. Então, no Factory, esse processo de gerar a integração da montagem e disparar a ordem de serviço, como vocês podem ver, pegando o fluxo inteiro da obra, a ordem de produção é uma das últimas etapas, né? Eu tenho um orçamento, depois eu tenho estoque, que é a compra dos materiais, depois vem a produção e, por último, a instalação. Então, se você quer controlar dessa maneira, você vai gerar a ordem de serviço só no final, só quando a sua obra já estiver prestes a ser instalada, né? Quando ela estiver na fase aí de fabricação, de montagem, aí sim você vai ter o registro da ordem de serviço. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque você trabalhando dessa maneira, você perde alguns controles que você poderia estar realizando no Factory para ter um histórico da sua obra, que nós chamamos de diário de obra. Eu já vou mostrar para vocês. Então, quando eu fiz aquele disparo lá de integração, o que o Factory criou para mim? Aqui no módulo de serviços, ordem de serviços, aqui, ele gerou essa ordem aqui para mim, certo? Que é a ordem de instalação da esquadria conforme veio da integração. Então, esse disparo, ele faz com que crie automaticamente a ordem para vocês, sem vocês precisarem disparar manualmente no Factory, certo? Então, ele vai criar aqui o registro da ordem de serviço de instalação do projeto. Então, ele traz aqui para nós o mesmo projeto, certo? E o tipo instalação e os itens dentro da OS, beleza? Esse é o modelo de integrar, certo? É o modelo que nós temos aí para vocês utilizarem. Lembrando que agora eu vou falar para vocês das parametrizações. Então, aqui, para a gente controlar agora a parte, essa questão que eu mostrei até agora, eu preciso parametrizar o sistema, eu preciso fazer uma escolha, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro que dentro das configurações do sistema, aqui nesse botãozinho laranja, nós temos vários parâmetros que fazem o sistema mudar o seu comportamento, né? Ele altera a maneira como você vai direcionando as movimentações dentro do Factory. Então, para a ordem de serviço, nós também temos algumas parametrizações que são possíveis de serem configuradas. Entre elas, é a primeira, que é o que eu vou mostrar, que é esse parâmetro 272. Funcionalidade que será habilitada aí a geração da ordem de serviço. Então, aqui, como vocês podem ver, eu tenho duas opções, por ordem de produção ou por pedido de venda. Por que eu estou focando aí nesse parâmetro? Porque ele é importante para que vocês entendam que a questão de trabalhar gerando ordem de serviço no final ou no começo, que é através de um pedido de venda, vocês precisam deixar pré-definido, certo? Uma vez definido, o sistema não vai permitir que você trabalhe da outra maneira. Então, é muito importante aí na implantação da ordem de serviço que vocês recebam um dos nossos consultores para ser mapeado, de fato, o processo certinho da empresa. E aí, sim, a gente vai aconselhar vocês em qual é o modelo que melhor se encaixa na sua empresa, tá? Então, esse é um dos processos
que o Factor tem de gerar ordem de serviço, que é através da ordem de produção. Tá certo? Uma outra opção que eu tenho também é direto aqui no módulo de estoque, ordem de produção, eu consigo selecionar a minha ordem de fabricação, clicar no botão ações, gerar ordem de serviço. Por aqui também é disparada a ordem de serviço para fabricar esse produto que foi integrado. Então, olha aqui na ordem de produção, os produtos estão com as medidas que a gente alterou lá na obra, certo? Então, é por isso que alguns clientes optam por controlar a sua instalação após as medidas reais. Então, se você vai controlar dessa forma, se você já trabalha dessa forma, né, pensando que as empresas já possuem o seu processo de instalação, só não está dentro do Factory. Então, se você paga o seu empreiteiro aí, né, se você faz a sua terceirização através das medidas reais, para você pagar aí por metro quadrado, por unidade, dependendo de como você controla, se você faz dessa maneira, essa é uma opção que o sistema tem para oferecer para vocês. Certo? Jéssica? Oi, Paulo. Aí o seu comentário, creio que responde aí a pergunta da Luciana. A minha instalação não é feita pela minha empresa, é terceirizada. Essa ordem de serviço vai funcionar? Sim, vai funcionar sim. Você pode fazer a terceirização do seu processo de instalação, mas você ter todo o controle ali da sua ordem de serviço e também lá na frente, né, creio que amanhã a Jéssica vai mostrar como que você vai gerar através dessa ordem de serviço essa cobrança, né, essa empresa ou essa pessoa que você terceiriza vai emitir uma nota para você, então ali você consegue fazer essa cobrança, você consegue ter o controle daquilo que esse seu terceiro já instalou ou falta ainda instalar, fazer o controle do pagamento para ele, tudo de forma ali automática através da ordem de serviço. A gente vai ver no detalhe mesmo esses pontos amanhã, mas respondendo a sua pergunta, vai funcionar assim, mesmo que seja uma equipe terceirizada, ok? Jéssica? É isso aí, Luciana. Fique para a nossa live de amanhã, não perca, porque eu vou mostrar certinho como que você controla a terceirização. É um processo muito legal da ordem de serviço, que facilita muito a vida dos nossos clientes, certo? Então, marca aí o sininho no nosso canal e não perde amanhã às 10 horas, certo? Mais alguma pergunta, Paulo? Aqui, Roberto, no caso da empresa onde trabalho, usa o Prep Suite, ele tem essa função? Sim. A gente não vai mostrar o Prep Suite hoje, né? Hoje a gente fez o foco é mais a ordem de serviço do Factory e a integração com o Sistema 100. A gente pretende agendar uma outra live somente para falar de processos de integração do Factory com o Prep Suite e abordar todos os pontos, inclusive também questões aí de ordem de produção, de ordem de serviço. Então, num outro momento, a gente vai abordar isso, mas funciona assim, você pode ter o Prep Suite, ter o sistema Factory Pro e utilizar a ordem de serviço também, ok? Jéssica, com você. Vamos lá, então. Então, esse ponto que a gente viu até agora é para você que controla a sua instalação com as medidas reais, né? As medidas já de produção, certo? Agora eu vou mostrar através a geração através do pedido de venda, que é um modelo mais comum aí utilizado pelos nossos clientes. Então, o primeiro passo é fazer com que esse parâmetro 272 que está na tela de vocês, ele fique com a opção pedido de venda, certo? Para que o sistema permita que a opção fique disponível lá no nosso módulo de vendas. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam conferir como que a sua empresa está parametrizada, certo? Depois disso, a gente vai acessar, então, o módulo de vendas, pedidos de venda, tá? Eu tenho aqui alguns pedidos já para a gente gerar. Aqui estão os projetos, ó, projeto 2, projeto 4. Então, eu vou gerar primeiro desse projeto 4. Vou clicar no botão ações, gerar ordem de serviço. Vou clicar no botão sim, aguardar o sistema processar. E aí está. Tá? Aqui, nesse ponto, eu vou voltar lá no pedido de venda para mostrar um detalhe para vocês. Vamos lá. Como vocês podem ver aqui, ele criou para mim uma ordem de serviço com o tipo de ordem instalação, certo? Um documento padrão. Temos o participante,
temos aqui técnico responsável, data prevista. Esses campos eu já vou explicar que são campos específicos de ordem de serviço. Mas o que eu quero falar agora é da parte dos itens, certo? Aqui embaixo, como vocês podem ver, aparece o código da esquadria em instalação e aí a descrição dela, tá? Por que aparece dessa forma para mim? Lá no nosso webinar de integração de vendas, foi explicado para vocês como fazer a integração em nível, para você separar o valor que você vai cobrar de instalação e o valor que você vai cobrar de esquadria, o valor que você vai cobrar só de contramarco e assim por diante. Então, entre esses níveis, um deles nós temos a instalação. Tendo esse nível de instalação, o Factory ele vai gerar a ordem de serviço somente dos itens de instalação. Então, se eu voltar lá no meu pedido de venda, vou visualizar ele aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui no meu pedido, eu tenho 4 itens, certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Na minha ordem de serviço, eu tenho somente 2. Então, voltando para o pedido, vocês podem ver que eu tenho um item para o nível esquadria, um item para o nível instalação de cada produto, né? Então, da janela de 4 folhas eu tenho 2 linhas, e da janela de 2 folhas eu tenho também 2 linhas. Então, no momento em que a gente define esse nível lá no sistema técnico e faz a integração, ele cria para nós separado por valor, certo? Esse ponto aí tá ok. Então, a ordem de serviço, ela vai ser gerada somente dos itens que correspondem ao nível de instalação, para que você não precise ficar separando manualmente. E para que é feito dessa maneira? Para que você consiga cobrar o valor do seu cliente através da ordem de serviço, e não através do pedido de venda. Então, se você vai gerar uma nota fiscal para cobrar o valor de instalação, se você vai fazer a cobrança desse serviço através de uma nota fiscal de serviço, você consegue fazer tudo isso lá pela ordem de serviço, não somente via nota através de pedido de venda. Esses detalhes de como gerar essas notas, como fazer aí essa conclusão da ordem de serviço, vocês verão amanhã, tá? Hoje a gente vai entender como que é criado. Então, é importante vocês saberem que toda vez que você tiver o nível de instalação, o sistema vai gerar a ordem somente com os itens que correspondem ao nível de instalação, tá? Nós parametrizamos dessa maneira o sistema para que fique mais fácil aí a separação dos itens que vocês vão cobrar. Então, como o nível, ele repete o produto, né? Ele só cria aí esse sufixo para você identificar qual é o nível, mas o produto é o mesmo, então nada mais justo do que você ter somente aqueles que correspondem aos valores que você definiu lá no sistema técnico, né? Então, se você colocou 40%, ele vai levar o valor de 40% para a ordem de serviço, certo? Então, aqui está os 2 itens, né? O de 4 folhas, de 2 folhas, ambos do nível de instalação. Um outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês, que está lá no nosso pedido, é essa questão de data prevista de início e a data prevista de término. Como vocês podem ver, a data aqui está dia 15/5, certo? Essa data aqui não é uma data inventada, é uma data que veio de origem do pedido de venda. Então, mais uma vez, voltando lá para o sistema técnico, na hora que eu faço a integração do orçamento, eu defino uma data prevista, certo? Essa data prevista, ela vem para o pedido de venda. Dentro de cada item, eu venho aqui em detalhes do item, eu tenho a data prevista de entrega. Então, aqui, ó, item a item, está marcando para mim dia 15, certo? Então, se está previsto entregar o produto no dia 15, a ordem de serviço, ela recebe essa data como data prevista para iniciar a instalação. Então, mais um ponto aí que facilita a vida de vocês. Então, ele traz para nós aqui a data prevista de início, conforme o pedido de venda, mas se eu quiser manipular aqui, eu consigo. E como vocês podem ver, eu consigo controlar aqui por data e hora, né? Data e horário, certo? Para que eu consiga ter aí uma agenda certinho das instalações que eu vou fazer, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora quais são os campos que nós temos em ordem de serviço. Então, começando aqui pelo cabeçalho,
como vocês podem ver, ele é bem padrão aí do pedido de venda, né? Ele traz a empresa, o tipo da ordem de serviço. Então, eu vou mostrar aqui quais são os 3 tipos que nós temos. O tipo instalação, o tipo manutenção e o tipo terceirização de produção. Então, a instalação, nós já falamos bastante dela, né? Que é o processo final aí da negociação com o seu cliente, do seu contrato, né? Que é instalar o seu produto que você produziu. A manutenção é o que o Paulo falou lá no comecinho, que nada mais é do que gerenciar aí a manutenção das esquadrias que vocês já instalaram nos clientes, mas que já venceu o prazo de garantia. Então, se você quer controlar esse processo, por quê? Porque o seu cliente vai ter um custo de uma visita, né, um custo de um KM, você consegue controlar essa manutenção também por aqui. Então, o Factor Ordem de Serviço não é só para processo automático de integração. Ele funciona muito bem manualmente também, certo? E a terceira opção, que é a terceirização de produção, é quando você tem aí a sua produção, mas você vai terceirizar para alguém produzir para você. Aí você pode criar uma ordem de serviço dessa terceirização para controlar o que esse terceiro está produzindo para vocês. Então, por isso que nós temos esses 3 modelos, a gente vai falar bem a fundo cada um deles, a cada passo que a gente avançar no treinamento, tá bom? O documento da ordem de serviço, que é aquele documento interno do Factory, o participante é o nosso cliente, o contato dele, técnico responsável. O que é técnico responsável? Esse cadastro aqui é o cadastro de um funcionário do sistema. Então, toda vez que eu tenho um serviço, eu geralmente tenho uma pessoa que é a responsável por aquela obra. Então, se você tem uma equipe de instalação, provavelmente você deve ter aí uma pessoa que seja a pessoa que responde por essa equipe, né? Essa pessoa que vai fazer a verificação, vai fazer o controle de qualidade da instalação e vai fazer a distribuição, o gerenciamento aí das obras para quem vai instalar o quê. Então, se você tem essa pessoa você coloca aqui em cima. Então, para esse cadastro aparecer aqui, nós precisamos cadastrá-lo anteriormente, certo? Vou mostrar para vocês onde que a gente cadastra. Aqui em participantes, a gente vai clicar no botão novo e vai preencher aqui o nome da pessoa, certo? E aqui embaixo a gente vai marcar a opção funcionário, nada mais isso. Preencheu essas informações, na hora de eu criar a minha ordem de serviço, essa pessoa nova vai aparecer aqui para nós, certo? Então, por enquanto, só está aparecendo o Marcelo, porque eu acabei de cadastrar o José. Na próxima ordem de serviço, o José já vai aparecer para nós como opção de utilizá-lo nessa ordem de serviço. Então, o técnico responsável, ele vem aí em cima para que você tenha essa pessoa que está responsável pela equipe, a pessoa que vai responder pelos problemas, vai responder pela instalação e tudo mais. Se você não tem essa pessoa, se você não trabalha dessa maneira, você só coloca ali em cima o técnico que está instalando, tá? Então, eu vou te mostrar as 2 opções, porque é possível, além de nós selecionarmos o técnico, nós indicarmos quem são as pessoas da equipe dessa obra. Olha que legal. Então, o Factor te dá a opção de dizer quem é a pessoa que está controlando a obra para você e quem é a equipe que está indo com ela. E aí você consegue depois ter esse histórico para eventuais problemas, depois uma possível garantia, você vê no histórico do Factor e vê quem fez a instalação, quem são as pessoas que participaram, né? Às vezes você tem uma obra grande, você manda 3, 4 instaladores lá para poder cumprir o prazo. Então, às vezes é legal você ter esse controle dentro do sistema para que você futuramente tenha esse histórico para usar em alguma situação. Então, primeiro, nós temos esse técnico. Esse campo é um campo obrigatório. Então, mesmo que você não trabalhe da maneira de ter um gerente, de ter uma pessoa cuidando da sua instalação, é importante que você indique aqui quem vai instalar, tá? É um campo obrigatório da ordem de serviço. Aqui na data prevista, a gente vai colocar aqui previsto dia 15, né? Vamos colocar aqui às 8 horas. E previsto de término, vamos colocar aqui às 17 horas, certo? Então, esses 2 campos aqui é previsão, né? Nada mais é do que a gente se planejar em cima dessas datas, tá bom? E esse terceiro campo de data, ele está vazio,
porque é o campo quando acabar a ordem de serviço. Então, a gente vai mexer com ele amanhã, que é amanhã que a gente vai concluir a ordem de serviço, ver como que ela fecha, o que faz fechar a ordem de serviço, tudo no treinamento de amanhã. Então, por enquanto, esse campo fica vazio, a gente não vai utilizá-lo. Usuário elaborador, comando, a gente não vai falar dessa funcionalidade a mais de ordem de serviço nesse webinar, a gente vai ter um webinar específico para tratar desse assunto. Comanda não é uma informação obrigatória da ordem de serviço, tá, pessoal? Então, esse campo não precisa ser preenchido. Opção de garantia é atendimento externo. Então, aqui a opção de garantia é quando nós formos falar de ordem de serviço de garantia, nós habilitamos aqui para indicar que é uma ordem de serviço de garantia. E aqui, atendimento externo, essa flag faz com que nós tenhamos aqui uma nova aba para indicar o endereço do cliente. Então, se o endereço da obra é diferente do cliente, você consegue colocar aqui para que, na hora de imprimir a sua ordem de serviço, né, essa informação vá no layout e o seu técnico tenha ali todos os dados em um só lugar, tá bom? Agora, vamos aqui nas abas da nossa ordem de serviço. Então, a primeira abinha aqui são os itens das ordens de serviço. O que são itens? Itens são serviços. Então, todos os meus serviços de ordem de serviço estão aqui, certo? Claro, no processo aí de gerar OS via pedido de venda, os itens vão aparecer aqui para você. Mas por que eu estou falando disso? Logo aqui na frente, nós temos uma outra aba que chama materiais. Deixa eu apagar aqui essas informações. Nessa aba aqui de materiais, é onde vai mostrar para mim os materiais que eu vou levar na minha instalação, tá? Então, a gente já vai falar deles. Então, aqui em itens, nós temos os serviços que nós estamos prestando e materiais, os materiais que nós vamos levar para a instalação. Certo? Então, selecionando o produto, assim como em todo o sistema do Factor, nós temos os detalhes dos itens, tá? Aqui, nós temos as opções que o sistema tem para gerenciar todos os detalhes de cada serviço que vocês estão selecionando na ordem. Então, vamos mostrar o que significa cada uma das abas. Primeira aba é o pedido de venda. Então, como eu fiz o disparo via pedido de venda, ele criou para mim aqui o vínculo, né, ó, PV4, tá? A quantidade desse item. Projetos. Aqui está o rateio do projeto. Então, o rateio vem também junto com o item lá do pedido. Liberações para faturamento. A gente vai falar disso amanhã. Vou dar uma palhinha para vocês. A liberação de faturamento é eu dizer para o sistema que esse item já está pronto para gerar uma nota, né? Então, nós utilizamos geralmente essa opção para indicar os itens que já foram instalados. Já instalei meu produto, eu libero ele para o faturamento, que é a integração aí com as outras áreas, certo? Então, o pessoal do faturamento, vocês vão gerar nota via ordem de serviço, vocês vão acessar o módulo de serviços para fazer o disparo dessa nota. Então, essas outras áreas, elas acabam sendo relacionadas com o módulo de serviços para fazer aí o passo que corresponde ao serviço dessa pessoa, tá? Notas fiscais referenciadas, essa opção aqui é quando a gente indica que essa ordem de serviço está vindo de uma nota, então eu consigo indicar essa referência dessa nota, por exemplo, vou fazer o serviço de... Só um minutinho, pessoal. Pessoal, home office é assim mesmo, é pedreiro batendo na porta, é nenê chorando, é a portaria ligando, ok? Mas vamos dar continuidade. Logo, logo tudo isso vai passar e estaremos ali no estúdio da Squad Group. Vamos lá, pessoal. O pessoal estava ligando aqui, mas desistiram. Então, vamos continuar com a nossa live. Então, aqui, notas fiscais referenciadas é a situação onde eu tenho aí
o envio de uma mercadoria para fazer um serviço, por exemplo, daí eu consigo fazer a referência dessa nota de remessa na ordem de serviço. Não é focada aí no nosso assunto de hoje, mas é uma opção que o sistema tem também. Liberações para pagamentos, o que seria isso? Essa opção de pagamento é quando eu tenho a terceirização, né? O pessoal perguntou aí sobre terceirização. Então, aqui, quando eu tenho esse gerenciamento de terceirização, eu libero para pagar o meu terceiro. Então, eu consigo gerenciar quando que eu posso pagar ou não, para que a pessoa que fica lá ligada aí ao pedido de compra, a nota, ela não crie o seu pedido, né? Não faça aí o pagamento do terceiro antes que a pessoa que controla a ordem de serviço libere. Então, existem liberações para pagamento, tá bom? Pedido de compra. Assim que eu liberar para pagar esse meu terceiro que está instalando, ele vai vincular o meu pedido de compra, tá bom? Ordem de produção. Jéssica, voltando um pouquinho na questão da aba de pedido de compra, creio que já responde aqui a pergunta do Vinícius. Como eu posso gerar uma previsão financeira dessas ordens, um pedido de compra? Então, quando você terceiriza aí a sua instalação, né, uma outra empresa, uma outra equipe de fora vai fazer isso, através da ordem de serviço você já pode gerar esse pedido de compra do serviço, né? Seja de instalação, seja de manutenção. Então, esse pedido de compra automaticamente já vai gerar uma previsão financeira lá no seu fluxo de caixa. Então, basta você gerar aí o pedido de compra. Mas a gente vai ver com mais detalhes como que vai gerar esse pedido, como que vai gerar a questão aí da nota de recebimento, enfim, amanhã, ok? Outra coisa também, bom dia, Live Factory. Aqui, Pedro Augusto. Show. Minha equipe consegue usar essa função lá na obra? Pedro, a gente tá com um projeto aí, a gente está desenvolvendo uma questão de um aplicativo para que você possa utilizar a ordem de serviço lá na construção, né? Porque já pensou assim, a sua equipe saiu, viajou para outra cidade, para algum outro local para fazer a instalação. Então, a gente está com esse projeto aí, estamos desenhando esse aplicativo, essa ferramenta, para que lá na sua obra, a sua equipe já consiga fazer esses apontamentos aí que a Jéssica vai mostrar, já apontar lá mesmo na obra a quilometragem, o diário da obra, situações que aconteceram, né, já apontar direto ali no seu tablet, no seu celular, materiais que foram utilizados ali, enfim, fazer essa usabilidade direto ali no seu tablet. Então, é um projeto que estamos alinhados com isso, estamos desenhando. Hoje, você pode utilizar, se você tiver um notebook ali na obra, tiver acesso à internet, né, você pode conectar através de VPN, né, no servidor da sua empresa, daí tem que configurar isso, creio que o pessoal técnico aí da sua empresa que atende aí a sua infra consiga fazer isso facilmente, ou então, caso o seu software, né, ser o Factory, você já trabalhe com um software nas nuvens, né, ou seja, você não tem um servidor físico, o seu servidor vai ser nas nuvens, então você consegue acessar o seu servidor de qualquer lugar, basta você ter uma conexão com a internet. Então, hoje ainda você precisaria ainda ter um notebook, basta ter uma conexão com a internet ali no local onde você estiver. Mas, para um futuro bem próximo aí, estamos já desenhando essa questão dessa ferramenta para você fazer esses apontamentos pelo próprio tablet, pelo celular, ok? Muito importante aí a sua pergunta para a gente. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal. Jéssica, pode dar continuidade. Vamos lá. Então, aqui continuando, né, essa parte do pedido de compra que o Paulo falou, ele vai registrar aqui qual é o pedido de compra que você gerou para pagar o seu terceiro, para pagar esse pessoal aí que você vai terceirizar a sua instalação. E aqui na aba técnico, é o que eu falei um pouco no começo, né? Eu tenho aqui em cima o técnico responsável, e aqui embaixo, em cada item, eu posso indicar quem está instalando o quê. Então, se a sua empresa precisa saber quem está instalando, por exemplo, eu quero saber numa instalação de um prédio, quero saber quem fez o primeiro andar, quem fez o segundo. Se você quer algum controle mais minucioso aí, referente
a quem está instalando o quê, é possível chegar a esse nível de detalhe. Basta selecionar o produto e indicar quem foi a pessoa que instalou, certo? Então, posso vir aqui e dizer quem instalou o quê. Posso colocar mais de uma pessoa. Então, Jéssica, mas eu não vou conseguir esse nível de detalhe para saber quem instalou o quê, né? Eu mando a minha equipe e aí essa equipe termina e volta, né? Às vezes dois instalam uma porta, o outro vai lá e instala uma janela. Às vezes eu não consigo saber tão detalhadamente assim. Mas você consegue colocar em um produto, por exemplo, no primeiro produto eu coloco aqui quem são os técnicos, posso colocar aqui em um produto só, as duas pessoas, tá? E o sistema vai mesmo assim amarrar essas duas pessoas nessa ordem de serviço. Então, você não precisa necessariamente indicar item a item quem instalou o quê, não é obrigatório. Você pode simplesmente no primeiro item de serviço aí da sua OS, colocar quem são as pessoas que fazem parte da equipe. E aí você vai saber que nessa instalação foi a equipe tal, tá bom? Então, é uma facilidade, não é obrigatório, tá, pessoal? É uma opção a mais que o sistema tem para ajudar vocês. Não é necessário fazer dessa maneira. A única opção obrigatória é indicar pelo menos uma pessoa responsável pela OS, que é o técnico responsável que fica aqui em cima para vocês, tá bom? Então, vou apagar aqui as informações. E, por último, a proposta, né? Paulo falou lá no começo da nossa live, é possível gerar através da proposta, tá bom? Então, o que é proposta? Nós não temos nenhum conteúdo de proposta ainda no Factory, mas proposta é um passo antes do pedido, né? Então, eu estou negociando aí a minha obra, estou em fase de aprovação, eu crio uma proposta, depois crio um pedido. Claro, para o nosso mercado de esquadria, esse módulo de proposta ele não é muito utilizado, porque nós recebemos o pedido de venda diretamente da integração, certo? Então, como já integra um pedido de venda, não há necessidade de eu gerar proposta. Esse controle de proposta é feito lá nas versões, nas versões lá do 100, no momento antes de eu fechar com o cliente, né? As revisões que nós podemos fazer lá no 100. Mas eu vou mostrar para vocês, porque esse controle de proposta ele vai ser muito usado para você que quer controlar a sua manutenção, certo? Então, se você tem um controle de manutenção, porque você desloca, né, o seu técnico até a obra para fazer até a casa da pessoa para ver se a esquadria realmente está com problema, de acordo com a pessoa passou as informações, você vai fazer aí uma cobrança, você vai passar um valor para ela antes de você deslocar o seu funcionário até lá, né? Então, esse controle, essa gestão dessa proposta para o seu cliente, ver se ele tem interesse ou não em receber a visita da manutenção, você pode controlar através da proposta. Já vou mostrar já para vocês. Então, esses são os detalhes dos itens que nós temos como serviço, certo? E aqui na frente eu tenho mais um monte de abas que nós vamos usar cada uma delas mais amanhã, né? Que são as abas das movimentações que eu posso fazer na minha OS. Então, eu posso vincular deslocamento, né? Apontar o KM inicial e final que o meu técnico foi até o local, principalmente na questão da manutenção. Eu vou cobrar 1,50 o KM. Você coloca já na proposta, depois você envia para cá a informação de que você vai cobrar esse KM do seu cliente e o sistema controla para você através da aba deslocamento. Apontamento, se você cobra por hora, olha, eu cobro R$100 para ir até a casa para fazer a visita e é R$100 a hora, por exemplo. Se você cobra a hora desse seu cliente para fazer essa manutenção, você pode apontar também o tempo que foi levado aí e destacar essa hora na OS, gerar uma nota de serviço para cobrar essas horas, caso você controle esse tipo de apontamento. Despesas. O que são as despesas? Despesas são alimentação, combustível, qualquer despesa que você teve com o seu técnico que foi fazer a instalação, isso tanto na parte aí das instalações como na manutenção, na garantia,
eu consigo controlar as despesas, né? Se você, por exemplo, desloca o seu técnico até uma cidade vizinha, ele vai precisar ficar hospedado lá às vezes, você vai ter despesa com hotel, você vai ter despesa com o KM do carro, se ele usa o carro próprio, ou então, se ele precisou completar o tanque do combustível para retornar, ele vai te trazer o comprovante, né? Para você fazer o abatimento desse valor. Então, todas essas despesas relacionadas à instalação, você destaca aqui dentro. Então, como vocês podem ver, o módulo de serviços é um módulo muito completo porque ele controla tudo para você. Ele faz o gerenciamento de toda a sua instalação dentro de uma só tela, tá? Dentro de um só módulo, né? Através das ações que nós mostraremos amanhã. Mas nós vinculamos essas despesas dentro da ordem de serviço para que eu consiga ter depois o histórico da onde veio essa despesa, né? Porque essa despesa vai me gerar aí um financeiro. Então, se esse financeiro depois eu consigo verificar por que eu estou pagando R$50 para o funcionário, para o José, por que eu estou pagando R$50? Olha, é R$50 referente ao combustível que ele colocou na ordem de serviço de instalação número 100. Olha que legal, você consegue ter toda a rastreabilidade da sua OS através desses vínculos que nós estamos mostrando que são possíveis de serem criados, beleza? Jéssica, só complementando essa questão aí da despesas que você mostrou, então, conforme a Jéssica mostrou aí, pessoal, todos esses apontamentos que teve de despesas, alimentação, hospedagem, quilometragem, enfim, você consegue apontar aí na ordem de serviço. No entanto, daí o sistema Factory tem uma outra funcionalidade. Se puder rapidamente, Jéssica, só mostrar lá financeiro, despesa, só para o pessoal saber aonde que é, lá reembolso de despesa. Daí aí que você vai fazer daí a gestão financeira disso. Porque, assim, essas despesas é a sua empresa que vai absorver, faz parte ali dos seus gastos já previstos. Você vai ter que dar reembolso para o seu funcionário. De repente, o seu funcionário foi lá, pagou um pedágio do próprio bolso, colocou combustível, teve uma alimentação, pagou do próprio bolso, depois ele apresenta para você as notinhas e você vai ter que reembolsar ele. Então, ele tem que, para você reembolsar, ele tem que fazer todos esses apontamentos aí na ordem de serviço. Se ele não fazer esses apontamentos na ordem de serviço, ele não vai ter o reembolso. Então, fica muito mais fácil lá para o financeiro ter esse controle. Vai depender muito mais do colaborador fazer os apontamentos corretos para que ele tenha o reembolso e, com certeza, ele vai fazer os apontamentos tudo certinho, porque ele vai querer ter o reembolso. Ou então, também, pode ser que o reembolso é o seu cliente que vai pagar. Então, você, talvez ali, ou seja a instalação, seja a manutenção, você acertou um valor com o seu cliente, no entanto, despesas extras, o seu cliente que vai pagar. Então, teve a despesa da quilometragem, porque era um local longe, teve um adicional ali de despesas, porque foi fora de horário, uma visita técnica, enfim, despesas ali que foram apontadas ali, né, nessa funcionalidade, que daí a gente vai ver num outro dia, que daí vai envolver um outro webinar, tá? Que a gente vai falar daí de financeiro, você consegue controlar também para quem vai ser esse reembolso, se vai ser para o seu colaborador ou é o cliente que vai ter que te reembolsar. Então, tendo tudo apontado ali na ordem de serviço, facilita lá na frente, lá no financeiro. Rapidamente também, Jéssica, voltando lá no assunto lá dos colaboradores ali que você consegue colocar da equipe, né? Você colocou, acho que 2 nomes ali na equipe. Daí o Vinícius está perguntando se tem como atribuir tarefas. Eu creio que não, né, Jéssica? Não tem como colocar ali no técnico a tarefa que ele vai realizar, né? Acho que isso seria algo para apontar no diário, no momento. A funcionalidade não tem nenhuma opção que você atribua para quem vai fazer a instalação. O que você tem que fazer, nesse caso, é ter esse planejamento e transferir ele para o Factory. Então, uma vez que você já planejou quem vai instalar a sua obra, você faz a atribuição dentro da OS e, uma vez atribuído dentro da OS, você sabe quem vai fazer essa instalação. Então, eu sei que nessa ordem de serviço, o responsável é o Marcelo, mas vai trabalhar com ele junto o José da Silva. Então, se você tem aí uma equipe, você quer saber onde a sua equipe está, você consegue indicar dentro da OS, mas não fazer com que isso chegue até o funcionário, né? Esse daqui é uma movimentação para manter o registro
e o histórico depois da nossa ordem de serviço. Isso, controle de tarefas mesmo em si, tarefa, a gente tem no Factory, o projeto. Só clica ali em cima do mouse, Jéssica, de repente alguém não conhece, por gentileza. Aí você consegue criar tarefas onde o usuário tem que ir apontando como que está o andamento dessa tarefa. Então, de uma forma bem rápida, através de gráfico, através ali do BI, né, que eu acho que o Vinícius tem ali o BI, você consegue ver se as tarefas foram totalmente completadas, se está 50%, 60%, ali a gente consegue controlar em si tarefas, né, para cada usuário. Daí a gente consegue controlar também uma tarefa, se alguém faz algum apontamento, encerra a tarefa, de repente o coordenador ou o gerente recebe um alerta ali, enfim, que também vai ser assunto daí para um outro webinar. No entanto, né, a gente está apresentando aqui essa funcionalidade de ordem de serviço e estamos abertos também a sugestões. Quem melhor para melhorar a ferramenta do que os clientes, né? Os clientes apontar, de repente, qual que é uma necessidade que às vezes até hoje a gente não viu, com base nos clientes que nós já temos implantados. Pode ser que vocês vão sugerindo situações aí, funcionalidades novas que a gente ainda não parou para pensar. Estamos abertos aí a solicitações de melhorias para sempre melhorar a ferramenta, ok? Aproveitando aí o gancho do Paulo, uma outra questão também sugestões de vocês para conteúdos, né, Paulo? Nós estamos preparando conteúdos e com base nas experiências minhas, do Paulo, do resto da equipe, com base nos clientes que a gente já implantou, né, os assuntos que são mais comentados, que tem muitas dúvidas. E então, se você tem aí algum assunto que a gente não falou ainda e você quer muito aprender mais, quer participar dessa conversa nossa ao vivo, manda para a gente a sua sugestão, que a gente prepara aí um conteúdo exclusivo para que você consiga sentir mais à vontade e entender um pouco mais os factors dentro desse assunto que você tem dificuldade. Isso daí, com certeza, com certeza. A gente precisa do feedback de vocês para que a gente possa criar outros webinars para atender a necessidade de vocês, ok? Pode dar continuidade. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente falou de despesas, né? Que nem o Paulo falou, o controle da despesa está lá no financeiro. Essa ponte da OS é para eu saber que essa despesa foi nessa ordem de serviço. Então, a ordem de serviço, ela agrega vários módulos dentro dela, fazendo essa ponte entre as informações. Então, eu preciso saber que essa despesa foi de uma ordem de serviço. Como fazer esse link, né? Então, eu faço dentro da ordem de serviço. Eu consigo disparar esse conteúdo para o financeiro dentro desse registro que nós temos de ordem de serviço. O próximo assunto aqui é o diário de obra, que nem eu falei para vocês. O que é diário de obra? É algo muito simples, é realmente você vir aqui e colocar o que está acontecendo na sua obra. Então, essa opção aqui, ela é mais utilizada para vocês que vão gerar a ordem de serviço lá no começo, através do pedido de venda. Por quê? Eu já criei a minha venda, né? Integrei para o Factory, então já concretizou aqueles itens que serão os itens instalados futuramente. Não tenho medidas ainda, então a medida é uma medida geral, né? Uma medida arredondada aí, mas eu quero controlar a minha OS a partir desse momento. Por quê? A partir do momento que eu já fechei o contrato, eu já disparo uma pessoa para ir na obra, já para fazer as primeiras medições, para ver como que está andando, para ver se realmente o pedreiro não vai atrasar, né? Se os demais prestadores de serviço não vão atrasar as partes que vocês dependem para que faça a instalação da esquadria, se você já pode, quando você já pode começar a levar material, tem lugar para guardar material. Então, essas visitas que eu sei que vocês fazem, que geralmente começam a acontecer logo lá no início da obra, é importante que vocês anotem aqui. Então, esse diário de obra é para que você consiga realmente ter um diário da sua instalação. Certo, Paulo? Isso daí, Jéssica. Isso aí mesmo. Pode prosseguir. Sucesso. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoalzinho, é historinha, né? Eu vou colocar lá, né? Obra iniciou e já levamos os contramarcos.
E assim vai, por exemplo, você vai colocando informações que vai ajudar lá na frente, para você saber o que aconteceu com a obra. Depois você vai colocar, fiz uma visita, o vão estava menor, tivemos que realmente mudar aí o planejamento da montagem, né? Fizemos aí uma reestruturação do sistema 100, todos aqueles imprevistos que vocês passam, que nós sabemos como é difícil, né? Chegar no final com o planejamento do que foi feito no começo, você consegue detalhar nesse diário de obra, certo? Então, para vocês que controlam a instalação lá no comecinho, você vai ter um diário bem legal, porque você vai conseguir anotar tudo o que aconteceu com a sua obra. Isso. Aí no diário da obra, a Jéssica está usando o usuário administrador, então está aparecendo admin ali, mas sempre vai aparecer o nome do usuário que está logado, tá? Então, por isso que cada usuário aí da empresa tem que ter o seu cadastro de usuário separado, com a sua senha, para ficar registrado. Ali dá para a gente adicionar várias outras linhas, onde em outras datas você vai fazer comentários e vai ficar aparecendo o nome de quem fez isso, ok? Para ficar no controle de vocês. É, isso aí, pessoal. Como o nome já diz, é um diário, precisa saber quem está escrevendo, né? Então, o usuário vai estar logado ao Factory e vai vincular o nomezinho dele aí, para você saber quem apontou o quê. Então, é importante que a pessoa que fez a visita entre na OS e faça esse apontamento, tá? Materiais. O que são os materiais? Que nem eu falei, né? Eu tenho itens, são serviços, e eu tenho os materiais. Material é todo aquele material que eu vou levar para a minha instalação. Então, por exemplo, lá no sistema do SEM, você indica dentro da tipologia os materiais que são de montagem, de fabricação e os materiais que são de obra, certo? Silicone, alguns parafusos, alguns itens que vocês só vão mexer neles no momento da instalação. Até então, eles ficaram guardadinhos ali, separados, junto com a esquadria montada, certo? Então, esses materiais que vocês vão levar na obra, vocês têm a opção de vinculá-los aqui nessa aba. É muito simples, então, por exemplo, eu vou vincular aqui o silicone. Eu vou indicar o silicone e vou colocar aqui a quantidade que eu preciso desse silicone para minha obra. Claro, a gente está falando aí de um processo que já foi antecipado na ordem de produção, né? Então, na minha ordem de produção, eu já consumi os materiais, a gente viu também a separação através de romaneio, né? No outro webinar de produção. Mas se você tem algum material a mais que você vai levar, que não está dentro da tipologia, que não está detalhado lá na estrutura do SEM, você quer tirar ele do estoque, certo? Você tem o seu estoque belezinha e bonitinho, você precisa da saída dele. Você não pode simplesmente ir lá pegar o silicone e ir para a obra. Você precisa saber quanto você tem em estoque para repor, certo? Para depois não deixar chegar ao fim. Para isso, você pode vir aqui na aba de materiais, indicar o silicone que você quer levar, por exemplo, e fazer a baixa dele do estoque. Essa baixa vai registrar uma movimentação de saída do estoque atrelado ao S. Então, eu sei que foi levado o silicone da minha ordem de serviço X. Tá, pessoal? A gente vai falar muito dessas movimentações de estoque amanhã. Eu vou baixar, eu tenho uma outra opção de estornar, então eu levei 3 tubos, devolvi 1. Como que eu estorno isso para o meu estoque? A gente vai falar amanhã como que eu faço esse estorno. Tudo isso vai ficar amarrado na sua OS, certo? Então, essa abinha aqui, a gente aconselha vocês a usarem para esses materiais que serão levados a mais ou que serão levados especialmente para serem consumidos na instalação. Então, você consegue vir aqui e detalhar cada um deles, indicando a quantidade requisitada, que é a quantidade que você precisa para a obra, tá bom? Lembrando que esse material precisa de um valor, tá? Ele vai compor o valor da ordem de serviço. Então, seria legal a gente usar essa aba para materiais que são que não estão na estrutura, né? Para que você cobre esse material a mais. A gente vai usar mais essa opção na manutenção, que é quando eu pego, monto uma caixinha de coisas que eu acho que pode ser o problema, levo lá para o cliente e já deixo o cliente ciente que ele vai pagar por isso, né? Eu troquei uma roldana, troquei um fecho, alguma coisa que eu vi que estava com problema, eu já levo para não perder viagem, mas eu vou cobrar do meu cliente esse valor, essa peça, né? Essa peça me custou R$200, eu vou repassar esse custo para o meu cliente. A gente consegue detalhar tudo na aba de materiais. Certo? Aqui, assim como temos a aba de material, eu tenho os detalhes dos materiais. Então, eu vou conseguir saber quais são as baixas,
os estornos, se tem pedido de venda, proposta, tudo mais. Então, eu consigo ter o detalhe desse material. Aqui tem uma outra aba que é bem interessante também, que são defeitos relatados e encontrados. Então, o primeiro campo aqui, defeito relatado, é um campo texto, que é onde você vai informar o que seu cliente está te passando. Onde que eu vou usar isso daí? Numa OS de garantia, numa OS de manutenção. Então, por exemplo, porta não está fechando corretamente. Por exemplo, qualquer assunto que o seu cliente está falando, você vai apontar aqui. E depois, aqui embaixo, você vai indicar os defeitos que o seu cliente, que vocês realmente identificaram lá, para você ter índice de quais são os maiores problemas que a sua empresa está enfrentando. Então, a gente vai ver essa parte dos defeitos amanhã também, na simulação de uma OS aí de garantia, tá bom? E aqui, nós temos o resumo da ordem de serviço, que temos separado em blocos, né? O que é receita, o que é despesa. Então, em receita, o que entra como receita, né? O que eu vou receber do meu cliente? Entre os serviços a faturar, serviços faturados, né? E materiais a faturar e materiais faturados. Então, se você tem um material e você vai cobrar do cliente, ele vai apontar aqui para nós como uma receita. Se você não vai passar esse custo para o cliente, a gente marca ele como uma garantia ou como uma cortesia. Que é uma opção aqui dos materiais, eu consigo indicar que esse material é uma cortesia, ou se eu marcar a flag de garantia, né, se eu indicar que essa ordem é uma ordem de garantia, eu consigo dar a garantia do material para o meu cliente, tá? Então, essas opções aqui de cortesia e garantia são para não aparecer o custo, né, o valor que a gente coloca aqui do material, esse valorzinho aqui, ó, por exemplo, R$15. Esse valorzinho não aparecer entre as receitas da minha OS, ó. Então, ele não aparece aqui porque eu marquei que ele é uma cortesia, tá bom? E aqui nas despesas, deslocamento, as despesas que a gente já falou e materiais. Então, aqui são valores que vão entrar como custo da OS, tá? Vão entrar como despesa da OS. Jéssica. Oi, Paulo. Antes de você prosseguir aí, tem uma pergunta do Vinícius sobre essa questão aí dos materiais. Então, o almoxarifado já poderia deixar pré-cadastrado aqui tudo que vai ser utilizado lá na obra? Poderia, né? Eles poderiam já deixar aí na aba materiais, já vincular tudo que vai utilizar ali na obra? Ou você acha melhor pelo romaneio? Então, aí depende do que ficar melhor aí para a empresa do Vinícius, certo? Porque dentro da OS, eu vou ter que amarrar aí todos os materiais, né? Manualmente. Manualmente. E pelo romaneio da ordem de produção. Isso, a integração já cria a minha OP com todos os materiais, e aí o romaneio já separa para mim os materiais da OP. Então, você tem menos trabalho em fazer pelo romaneio. Essa situação aqui da abinha de materiais, é interessante você colocar coisas que não são do padrão do material. Algo então, se você tem que fugiu ali mais, do... Isso. Ó, tô levando um parafuso a mais por segurança, né? Tô levando um pouco mais de silicone, tô levando um pouco mais de fita. Qualquer coisa que você está levando a mais do que a sua obra está planejada, você detalha aqui, para que você consiga retirar o estoque desse material sem precisar manipular de forma manual o seu estoque. De repente, ali, você acha que ferramentas poderia ser colocado aí também? Ferramentas, sim, também. Se você tem a ferramenta cadastrada no sistema, né? Você tem saldo dela no estoque, você quer controlar, por exemplo, um exemplo bem legal. Eu posso ter caixas de ferramentas cadastradas no sistema, como estoques, por exemplo. Então, cada funcionário tem a sua caixinha. Então, eu tenho lá a caixa do José. Dentro dessa caixa, eu tenho lá a ferramenta A, B, C e D. Eu posso vincular a ferramenta A e B na OS, baixar do estoque do José e depois, quando ele retornar, eu faço o estorno para o estoque do José. E eu consigo saber que o José levou a caixa de ferramentas dele completa ou não. É um controle, assim, que não faz parte da funcionalidade, mas é uma ideia para que você tenha o máximo de controle de estoque dentro do sistema.
Seria algo para não ter aquele problema de, não, essa ferramenta não está comigo, está com fulano, não, levou na obra tal. Então, de repente, poderia, essa funcionalidade não é para isso, mas poderia também ser utilizada para isso, né, para você saber com quem que está cada ferramenta, que foi para cada obra, né, e no final faz o estorno aí para voltar para o estoque essa ferramenta. Isso daí. Pode prosseguir, Jéssica. Vamos lá. Então, aqui no resumo é para indicar todos os valores da OS, certo? E aqui temos a aba de anexo. Então, se você tirou alguma foto da obra, você pode vir colocando aqui, nessa abinha. Ela é muito simples, você vai puxar o arquivo aqui, no arquivo ou passo, vai indicar uma observação e ele já vai marcar quem é o usuário que está vinculando esse anexo. E qualquer pessoa consegue fazer a abertura desse arquivo dentro da própria ordem de serviço. Lembrando que anexo, a gente sempre aconselha você colocar arquivos com o caminho de um lugar que todos tenham acesso, por exemplo, o servidor, né? Aquela pastinha que todo mundo abre a planilha de Excel, que todo mundo consegue enviar um arquivo e guardar lá no PDF, você coloca as suas fotos da obra lá dentro e você consegue anexar aqui. E depois disso, você consegue o histórico da evolução da sua obra através da ordem de serviço. Tá? Um laudo, qualquer informação que você queira anexar, um documento externo, você vincula aqui dentro. Tá bom? Fluxo de caixa. Aqui entra aí a questão dos valores que vão ser considerados no financeiro, né? Então, o fluxo de caixa a receber, que é a primeira aba, são os valores que vão aparecer como fluxo de caixa previsto a receber lá no seu fluxo de caixa, lá no seu financeiro. Então, aqui temos a conta do fluxo de caixa e o valor que vai aparecer lá. E temos fluxo de caixa a pagar, que é o fluxo de caixa do valor que você vai pagar para o seu terceiro. Então, a ordem de serviço, ela controla tanto a receber como a pagar. Então, nada mais justo que ela ter o controle do fluxo de caixa de ambas as informações. Tá bom? E aqui temos a aba de laudo técnico. O que é laudo técnico? Então, eu concluí a minha instalação, quero fazer um laudo de como ela foi, alguma particularidade, às vezes do vidro, da esquadria, alguma coisa especial, você faz um laudo que é um campo texto, né? Eu consigo digitar aqui. Em formato de texto essa abinha do tamanho que vocês quiserem. Então, se eu tenho um laudo gigante, eu coloco aqui, ele vai comportar, certo? É mais para vocês armazenarem esse laudo à sua OS. Desdobro de ordem de serviço é uma funcionalidade que eu posso desdobrar a quantidade de serviços em duas OS, por exemplo, quero separar, consigo separar e fazer desdobro. Então, aqui ele vai registrar essa ação que você realizou. Observações, posso escrever qualquer tipo de particularidade da minha OS através desse campo e ele vai ficar armazenado também como um histórico, tá? Aqui, nota fiscal, nota de recebimento, para eu vincular notas, caso eu abra uma ordem de serviço através de uma remessa, de alguma situação em que alguém remeteu o material para eu fazer um serviço, consigo vincular aqui. Itens avulsos é quando eu não tenho nenhum material cadastrado, mas eu quero vincular aqui o valor desse material para depois cobrar do meu cliente. Então, se você, às pressas, correu comprar alguma peça que vai precisar naquela manutenção só para atender o cliente, mas você não quer ter o trabalho de cadastrar antes no Factory, você vincula aqui só o código de descrição manualmente e depois você cadastra e cobra na abinha de materiais esse item do seu cliente. Então, são muitas abas, né? A ordem de serviço tem muita informação, ela amarra em muitos módulos. Por isso fica um pouco extenso a gente falar de todas as opções. Então, no próximo webinar de amanhã, a gente vai ver cada uma das opções em uso, certo? E aí é só a gente gravar a OS. Aqui está, vamos abrir lá o módulo de ordem de serviço. Aqui está a minha ordem de serviço. Uma outra opção que o Factor tem também são os status, ó. Tá vendo aqui que essa ordem tá com essa coluninha? Status de serviço, aguardando instalação. A gente tem essa opção lá no módulo de produção também.
Então, eu consigo cadastrar esses status antes, ó, diversos, status de serviço, cadastro eles aqui, ó, é só uma descrição, então, esse cadastro é opcional para vocês usarem ou não, e dentro da minha OS eu consigo indicar em que status ela está. Então, por enquanto, ela está aguardando instalação, depois ela, por exemplo, aguardando o pagamento de terceiro, ela está em andamento, já está instalado, e assim eu troco esses status, e a pessoa que abre a minha OS, ela consegue ver como que está aqui. Certo? Então é isso, pessoal. Então aqui, esse controle de status, a gente usa aí para fazer o gerenciamento de quais são as ordens que estão instalando, as que estão aguardando, qualquer situação que você queira dividir e saber de cara, né, como que ela está, você cria esse pré-status e vincula na sua OS. É bem legal. E isso daqui do status, o Paulo, tá me ouvindo aí? Isso daqui já dá até um pezinho lá para o nosso EGView, né, Paulo? Se o cliente depois quiser ter aí a nossa funcionalidade de EGView, ele consegue saber, através dos painéis que a gente pode criar para vocês, quais são as ordens que estão aguardando instalação, que estão em andamento. É bem legal para você gerenciar aí o controle de instalação. Certo, Paulo? Sim, com certeza. Todos os módulos aí do sistema Factory, você pode extrair informações, desde que tenha os dados corretos aí, para gerar aquele painel que a gente mostrou no último webinar. Depois a gente pode aí, quem sabe, uma ideia de fazer uma live somente para a gente falar do painel, né? De repente contar com a participação dos consultores aí, somente para a gente falar do painel EGView. Antes da gente prosseguir, um abraço aqui da nossa querida Zilda, bom dia, muito interessante essas explicações para as empresas. Abraço, Zilda. O Vinícius, ele deu uma ideia aqui, uma live sobre financeiro, muito legal. E quem sabe a gente contar com a participação aí dos outros consultores, né, para a gente fazer um debate aí sobre a melhor forma de administração financeira dentro do sistema, enfim. Vamos lá, tem mais algum comentário aqui? Da Thaís, nossa, que chique essa Jéssica. A Jéssica é chique, por que você acha que ela tá aqui? Não tem outra pessoa para estar no lugar dela. Vinícius, de novo, o Vinícius está sempre, né? A todo momento. Sensacional essa funcionalidade do sistema. O que seria? O Vinícius, ele é o pai dos webinars, vocês sabiam? Há uns 2 anos atrás, quando a gente começou com esse negócio aí de webinar, ele foi o primeiro cliente que a gente ligou para saber e aí, você acha que vai virar? Você acha que dá certo? Foi o nosso primeiro cliente que assistiu o webinar, só tinha a equipe assistindo e ele. Daí depois que a gente começou a divulgar para os demais. Então ele tem que estar em todas, com certeza. Tem que fazer uma live, um webinar só de Vinícius, para a gente conhecer o Vinícius. Outra aqui, essa aula vai estar no canal do YouTube? Sim, vai ficar gravado, tanto no Facebook quanto no YouTube, mas continua acompanhando com a gente aqui a live, porque na live a gente consegue responder ao vivo aí sua pergunta, o seu questionamento. Ok? Isso daí, pode continuar, Jéssica. Vamos lá, então. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Então, aqui finalizando aqui o status, né, é uma opção aí que o sistema tem para ajudar você a fazer a gestão da sua OS, tá bom? É opcional vocês integrarem esse status ou não dentro do seu módulo. Então, o que eu tinha para mostrar aí de ordem de serviço da parte de pedido de vendas, é isso que a gente viu, como que eu gero, né, essa OS via pedido. Amanhã, falando de pedido de venda, amanhã a gente vai ver em que momento esse pedido vai fechar, né? Se eu estou vinculando a OS dele, ele precisa fechar em algum momento. Então, a gente vai ver essa parte das movimentações dessa OS que a gente criou hoje, amanhã, tá bom, pessoal? E agora, eu vou mostrar para vocês o nosso terceiro modo de gerar OS, que é o modo via proposta, tá, pessoal? O que seria o modo via proposta? Então, vou fechar tudo isso daqui, vamos começar do zero, tá? Então, aqui em vendas, propostas, é um módulo, né, uma funcionalidade do módulo de vendas, que, como eu disse anteriormente, esse controle de proposta é antes
do nosso controle de vendas. Então, aqui nós temos proposta, depois nós temos o pedido de venda. Então, uma proposta, ela é gerada sempre de forma manual, tá? Esse controle não é via integração, mas eu decidi mostrar para vocês porque na situação da manutenção, eu acredito que seja muito viável vocês passarem a usar as propostas, certo? Por quê? Dentro da minha proposta, vou mostrar aqui para vocês o que compõe o registro dela. Eu tenho aqui as informações básicas, né? Quem é o cliente e tudo mais, mas aqui eu vou detalhar para nós um item, que é um item de serviço, mão de obra, onde eu vou estar cobrando do meu cliente o valor dessa mão de obra. Então, estou cobrando R$150 e vou detalhar também 2 materiais, né? Uma roldana aqui e um parafuso. Então, como que eu vou alimentar isso daqui? Qual vai ser a situação que eu vou utilizar a proposta? Então, vamos lá. Seu cliente ligou para você e falou para você, olha, eu preciso que vocês venham aqui porque a porta que vocês instalaram lá no ano passado está dando problema, tá? Ela está enroscando aqui, eu não sei o que fazer, preciso que vocês me atendam. Daí vocês vão falar, né? Olha, não tem mais garantia esse material, certo? Mas tem um custo da gente deslocar nossa equipe até aí. Tudo bem por parte de vocês receber o nosso técnico, né? Pagar esse custo? Tudo bem. Então você vai abrir uma proposta. Então você vai falar para o seu cliente, olha, me passa qual é a situação que está acontecendo. O cliente vai te falar, olha, está acontecendo assim, a porta vai cair, não sei, qualquer situação que o cliente vai te passar daquela forma, como os clientes que não entendem, né, tecnicamente, vai te dar uma visão mais ou menos do problema, certo? Então, quando ele te der essa visão do problema, você, através da sua experiência, essa pessoa que vai estar do outro lado, do lado da empresa, ela vai já entender mais ou menos quais são os itens que o técnico precisa levar, que são possíveis de estar com problema para fazer a troca. Então, você vai abrir a proposta, vai detalhar aqui um item chamado mão de obra, para fazer a cobrança do serviço. Então, você vai puxar ali mão de obra e vai indicar ali quantas horas você acha que vai levar, se você cobra por hora, ou então se você cobra somente a visita, ó, cobra os R$150 para ir aí. Não importa se eu vou ficar o dia inteiro arrumando a sua porta. Você vai colocar esse item. E abaixo dele, você vai puxar lá quais são os componentes, né, que você vai levar para que você consiga ter uma base de valor para passar para o seu cliente. Então, olha, nessa proposta aqui, a gente colocou. Vamos arrancar essas colunas aqui para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, nessa proposta aqui, eu coloquei um item mão de obra, né? Quantidade 1, 150. Coloquei aqui uma roldana, 5 rodanas, R$20 cada uma. E coloquei o parafuso aqui, ó, 50 parafusos a R$1,50, certo? Então, se eu vim aqui no resumo da minha proposta, R$325. Aí você vai passar esse valor para o cliente. Ó, é possível que fique em torno de R$325. Tudo bem, a gente pode fechar, eu posso mandar meu técnico, aí vocês vão negociar. Por isso que eu estou falando de uma proposta, né, pessoal? Eu estou negociando para o cliente ainda. Então, nesse contato, enquanto você está ali com ele no telefone, você vai abrir a proposta para passar valores, para negociar, para ver quanto que fica, e depois, quando de fato o cliente concordar em receber a manutenção, você vai disparar uma OS. Por que eu estou falando tudo isso? Porque dentro da proposta, a gente tem aí os valores, tem os produtos. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem como que vocês podem fazer a gestão disso de forma manual. São coisas que a gente não mostrou até hoje no Factor para vocês, nossos clientes do mercado de esquadria, porque são opções que realmente estão aí relacionadas à forma manual do Factor, não tanto voltado para a integração, tá? Então, primeiro ponto, como que eu cadastro um serviço mão de obra? Como que eu faço esse cadastro? Você vai lá em produtos, vou mostrar aqui como que ficou. Então, você vai criar aí um material, um produto, com o código mão de obra, descrição mão de obra, fica aí a critério de vocês. Essas informações obrigatórias, coloquem em serviço, origem 0, com NCM 0 de serviços, unidade, né, de estoque. E aqui na nossa aba fiscal, vocês vão marcar o tipo serviços, tá? Nessa abinha fiscal, vocês vão mudar para o tipo serviços e vão vir aqui na aba de estabelecimento, tá? E aqui vocês vão indicar um serviço da LC 116. O que é esse serviço aqui? Ele é utilizado para emissão
de nota fiscal de serviço nas prefeituras, tá? É um código aí utilizado que a prefeitura precisa para receber a nota do Factor. Então, o Factor está habilitado para emitir as notas de serviços com as cidades do nosso Brasil aí, né? Nós temos vários clientes em várias cidades que já utilizam essa funcionalidade, essa integração. Então, para isso, essa informação precisa ser preenchida de forma coerente, sempre olhando dentro lá do cadastro seu da sua prefeitura, qual é o código que você vai utilizar para a operação que você vai realizar no Factor. Tá bom? Então, é importante preencher essas informações, os códigos, as informações básicas, e o tipo fiscal ser serviço, e aqui o código da LC referente ao serviço que você está prestando, tá bom? Essas são as informações do produto serviço. Jéssica, sobre aquela questão ali do código LC, volta lá um pouquinho, por favor, abre ali o campo. Pode ser que algumas pessoas ali estejam se perguntando, ali, se eu não me engano, você colocou o código 7.06, né? Sim. Deixa eu ver aqui, 7.06. E pode ser essa LC, mas também pode ser a 7.02, que é para instalação e montagem de produtos, né? Então, essa tabela LC é a tabela que vai substituir o ICMS, né? A LC, o ICMS seria ali para cobrar ali o imposto da circulação ou venda de produtos, e o LC é a tabela que vai controlar ali os serviços. Então, cada tipo de serviço que você fizer vai se encaixar em um desses códigos da LC. Então, alguns clientes é o 7.2, alguns é o 7.6, alguns é até outro LC. Então, nesse caso, você confirma aí com a sua contabilidade, né, qual que é a LC que você trabalha, aí caso você for emitir notas fiscais de serviço, você precisa estar enquadrado aí na LC correta, mas nada que o seu contador não possa já tirar sua dúvida rapidamente. Vamos aqui aproveitar essa pausa para os comentários aqui. O Roberto Almeida sugeriu uma live, né, uma aula sobre orçamento e como eu posso adiantar algumas informações para produção e compras. Seria bem interessante, Roberto. Acho que nesse caso, até por se tratar de orçamento, envolve muita ferramenta técnica, porque como a gente viu nas últimas lives, eu não sei se você assistiu, tudo que envolve questão de produção, de compra, de estoque, veio lá do sistema técnico. O Factory apenas replicou aquilo e você faz a gestão daquilo no Factory. Mas o cadastro e vinha a informação veio do sistema técnico. Então, seria até uma live, né, Jéssica, que talvez a gente teria que fazer junto com a equipe técnica do SEM. De repente, fazer um join aí entre as equipes, né? Fazer uma live com o pessoal do SEM. Perdão. Fazer uma live com o pessoal do SEM, fazer uma live com o pessoal do Pref Suite. Pessoal, esse formato de live é algo novo, a gente da Factory acabou dando o pontapé inicial, mas o pessoal dos sistemas técnicos estão se preparando também, logo vai sair live deles, tá? Fiquem atentos aí nas redes sociais. Então, por isso, curte a página aí do Facebook, clica lá no se inscrever, clica no sininho lá no YouTube, para vocês receberem também o lembrete das lives que o pessoal técnico vai fazer, tá? E logo a gente faz também uma live em conjunto com eles, porque para a gente falar de coisas que vai preparar para produção e para compras, né, a gente tem que falar de orçamento. E o orçamento é algo que você vai fazer ali na ferramenta técnica, né? Então, precisamos que realmente seja a equipe técnica participando junto com a gente nessa live, né, Jéssica? É isso mesmo, Paulo. O pessoal da parte técnica aí, eu acredito que eles vão preparar um conteúdo bem legal para vocês, mas a gente tem a intenção aí de fazer aí alguns conteúdos mais, como que eu posso dizer, mais um bate-papo, né, com o pessoal do técnico, para tirar algumas dúvidas que são mais comuns aí entre os nossos clientes. Isso, tem coisa que a gente nem tem a expertise para poder responder para vocês no que se refere ao sistema técnico. Outra sugestão da Tatiana Regia: estamos necessitando de mais lives falando sobre ordem de produção e baixa de estoque. Legal, Tatiana. Nós fizemos, creio que, umas 3 ou 4 lives falando sobre
questão ali de compras, umas 2 falando de ordens de produção, que envolve baixa de estoque também. Caso você não tenha assistido, dá uma olhada lá no canal do cliente ou no YouTube aí da Squad Group, que você vai ver essas últimas lives. Mas podemos também, depois que a gente passar por todos os módulos, né? Que primeiro a gente quer passar por todos os módulos desde lá da Factory One, que nós começamos, e abordar todos os módulos do Factory Pro. Daí a gente vai começar a pegar novamente alguns temas e detalhar mais ainda, né? Trazer outras visões aí. E muito obrigado pela sua sugestão. A gente pode trazer novamente esse assunto que envolve produção e baixa de estoque. O Vinícius aqui está perguntando, essa proposta, Jéssica, é só para serviços? Não necessariamente. Não, essa proposta pode ser utilizada para manutenção, que foi Na verdade, a proposta não necessariamente precisa ser utilizada para a questão da ordem de serviço, mas também pode ser utilizada. Por isso que a Jéssica trouxe esse assunto à tona hoje. Mas a proposta você pode fazer para venda de material mesmo, ou venda de qualquer outra coisa. A proposta... qualquer orçamento, né, Paulo? É o processo que você ainda está negociando com o cliente, mas você ainda não sabe exatamente que produtos que vai ser, medidas, enfim, você está ali negociando até que você chegue ali em algo concreto. A hora que você chegar em algo concreto, daí de fato você vai ter ali o pedido de venda fechado com o cliente, que você vai exportar do sistema técnico ou que você vai gerar manualmente no Factory. A proposta é uma etapa para trás, né? E né, nessa proposta acaba sendo um pouco mais flexível, porque você mesmo consegue colocar ali outros cadastros que não necessariamente precisa estar tudo certinho cadastrado dentro do Factory, vindo da integração. E isso aí. Tem mais uma pergunta aí, pessoal? Vamos ver o comentário aqui. Tatiane, muito obrigado pela explicação. Realmente deixa tudo mais claro para gerenciar tudo. Obrigado, Tatiane. Continue obrigado pelo comentário. Com a gente. Tem mais alguma pergunta que você queira colocar aqui na tela, Jéssica? Pode pôr. Tem a pergunta da Laís aí, que coloca aí para o pessoal ver. Laís Oliveira. O sistema consegue diferenciar o que é o material e o que é o serviço no momento de gerar a proposta? Não, ela colocou um outro complemento aí. Coloca aí, Paulo, para nós. Tá. No caso, vamos gerar a ordem de serviço da proposta, né, Laís? Sim, muito boa sua pergunta. No momento que a gente for gerar aqui a OS, eu vou mostrar para vocês o que o sistema vai fazer. Por isso que eu estou mostrando detalhadamente como que tem que ser feito o cadastro do serviço. E vou mostrar um pouquinho como que vocês colocam o cadastro do material, tá bom? Já respondo sua pergunta, Laís. A Laís, saudade da Laís. Logo, logo ela tá de volta, né? Já passou. Para quem não sabe, a Laís é nossa colaboradora da equipe aí, ela tá de licença maternidade, mas logo, logo ela já volta. Acho que daqui 1 mês, 2 meses, mais ou menos. Acho que sim. Só que ela vai voltar em home office, né, Paulo? É verdade. Ainda a gente não vai ver ela, né? Vai voltar e não vai. Porque é home office agora. Saudades da nossa equipe, né? Isso aí. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, já mostrei para vocês a parte da mão de obra. Vou mostrar aqui a rodana, né, que a gente usou aqui. Deixa eu ver aqui qual que era o código dela. 018. Só para a gente entender um pouquinho de como os produtos devem estar cadastrados para a proposta, tá? Aqui na parte fiscal, o tipo, matéria-prima, tá? Aqui na parte de estabelecimento não precisa preencher nada quando for um material que não é um serviço, tá bom? E a gente vai gerar agora a proposta, a ordem de serviço. Então, eu tenho a minha proposta, ela está finalizada, todos os controles que a proposta fornece para nós, a gente vai fazer aí um conteúdo de live específico para vocês, que nem o Paulo falou, eu trouxe o conteúdo de proposta brevemente para que a gente entenda que é possível gerenciar os orçamentos manuais no Factor sem a integração do sistema técnico, que são esses orçamentos de manutenção, que são manutenções de coisas que já aconteceram, né? Eu não vou gerar uma obra lá no SEM só para fazer a manutenção de uma esquadria. Então, eu consigo fazer tudo pelo Factor. Então, eu tenho a minha proposta, que é a negociação que eu fiz com o meu cliente, vou clicar no botão Ações, gerar ordem de serviço. Tá? Ele vai perguntar aqui para mim. Vamos aguardar aqui o Factory. E, respondendo a pergunta aí da nossa amiga Laís,
Aqui está, ó, os itens, ele trouxe somente mão de obra, que é o item que está com o tipo serviço, certo? E aqui na aba de materiais, ele separou para mim todos os materiais que eu vou levar para a obra. Então, recapitulando aí o comecinho do treinamento, a aba de materiais são aqueles materiais que eu vou levar, né? Que são materiais que estou colocando na minha instalação. E a aba itens são os serviços que eu estou prestando dentro da minha OS. Então, está aí a resposta, né, Paulo? Itens trouxe somente mão de obra e materiais trouxe para nós a roldana e o parafuso. Por isso que eu falei para vocês dessa questão de vocês usarem a proposta, porque lá na proposta eu fui colocando um abaixo do outro, né? Estou lá no telefone com o meu cliente, já abro a minha proposta e vou falando com ele e já vou anotando as informações ali. Então, o Factor separa para você, para te ajudar no momento de gerenciar a sua OS. E aqui na parte da OS, como eu já mostrei anteriormente, eu vou indicar o técnico, agora apareceu o José aqui em cima para mim, vou indicar quem é o técnico que vai fazer essa visita, posso já colocar a data prévia que eu combinei com o meu cliente, certo? Então, vou colocar aqui, está previsto aí dia 18, né, meu técnico ir lá às 10 horas da manhã, certo? E aí ele vai terminar, está previsto ele terminar aí meio-dia, né? Coisinha simples lá, só fazer um pequeno ajuste já está liberado. Então, o que vai acontecer com essa ordem de serviço amanhã, pessoal? Amanhã a gente vai ver o que eu vou fazer com essa OS que eu gerei de manutenção. Aí, outro detalhe aqui, ó, vou mudar o tipo da OS para manutenção, para que o sistema entenda que agora não é mais instalação, certo? E a gente grava. Outra questão que eu preciso falar para vocês. Aqui na proposta, vou voltar aqui na proposta rapidinho. Esse é um ponto que eu vi que alguns clientes que a gente implantou essa funcionalidade se perguntaram um pouco o que fazer, né? Que é aqui, ó, a parte do preço, né, pessoal? O preço. Sistema técnico que envia preço por Factory. Então, a gente não tem o hábito de criar preço pro Factory, certo? A gente sempre recebe o preço aí da integração. Então, aqui nesse momento aqui de proposta, o que eu sugiro para vocês? Vocês podem criar uma tabela de preço direto no Factor com o preço dos materiais que geralmente vocês dão manutenção. Então, por exemplo, aqui em vendas, tabela de preços de venda, algo bem simples, tá, gente? Por isso que eu coloquei na live. Eu vou clicar aqui no botão novo, vou abrir aqui a tabela que eu criei para vocês. Vocês vão colocar aqui o nome da tabela, e aqui embaixo vou colocar o produto. Então, aqui eu vou colocar mão de obra, posso colocar a roldana, o parafuso e o preço deles. Então, eu coloco aqui o produto e na frente eu só informo o preço unitário. Não preciso informar mais nada, tá? E somente aqui a data de início de validade dessa tabela. Essa informação faz com que no momento que eu gere a proposta, ele vincule aqui, ó, a tabela de preço e já traga o preço automaticamente para mim. Então, se você tem uma tabelinha de preços que geralmente você cobra em cima desses componentes que você tem em estoque, ou então esse valor que você cobra aí de mão de obra, né, de visita técnica, você cria essa tabelinha, você gestor, né, deixa essa tabelinha pré-cadastrada e faz com que o seu funcionário não tenha necessidade de ficar pensando em preço para passar para o seu cliente, né? Você consegue deixar isso travado, o sistema tem opções aí de bloquear os campos, e você consegue deixar a funcionalidade na mão do seu usuário de forma tranquila para que ele negocie dentro dos limites que a sua empresa estabeleceu, certo? Então, é uma dica aí, você ter uma tabela de preço para ter a proposta de manutenção no Factory. Automaticamente, quando eu gero a OS, esses preços vêm para a OS. Então, aqui nos itens, ele já trouxe aqui, ó, os R$150. E aqui na aba de materiais, ele já trouxe o preço para mim. Então, é importante que vocês tenham esses preços, porque o Factor não vai deixar você seguir em frente sem preço na OS. A OS precisa ter preço. Então, uma OS vindo de uma integração, ela tem o preço. Uma OS vindo de um pedido de venda, ela tem o preço do pedido de venda. Uma OS vindo da proposta também precisa de preço. Só que proposta é feito na mão, não vem de integração. Aí está o porquê da importância de você cadastrar uma tabela para usar na proposta. E da proposta para a OS, vai copiar os preços e de forma manual também você precisa informar preço tanto dos materiais que você está destacando,
como dos itens. Por que eu preciso destacar dos materiais se eu não vou cobrar? Porque esse valor vai ser o valor que o sistema vai utilizar aí nos cálculos da OS para atribuir o custo dela e também na hora de fazer aí o apontamento da baixa de material, certo? É isso aí. Então, aqui eu tenho uma OS de origem proposta, tá bom, pessoal? Então, vamos lá no módulo de ordem de serviço. Aqui está a minha OS. Então, o valor da OS fica constando aqui o valor de serviço, porque o meu material está como cortesia, né? Ele já veio automático como cortesia. E por último, vou mostrar para vocês, para a gente fechar a nossa live de hoje, como criar uma OS manualmente. Não tem nenhum segredo, basta eu clicar no botão novo e preencher as informações manualmente. Então, de forma manual, já coloquei aqui para nós que ele traga sempre como manutenção. Então, eu posso, se eu não quero trabalhar com proposta, tá muito difícil esse negócio de proposta, cria manual AOS. Você pode fazer essa opção também. Vou indicar aqui quem é o cliente, quem é o técnico que vai fazer essa manutenção, e vou puxar aqui na aba de itens, vou puxar aqui, por exemplo, vou fazer uma manutenção, vou criar uma OS manual. Mão de obra. Paulo, tem mais uma pergunta aí da Laís, certo? É isso aí, ó. Na criação da ordem de serviço manual, também posso usar a tabela para resgatar os valores? Sim. Olha aí, pessoal. Eu coloquei aqui o produto mão de obra, certo? E automaticamente ele já me deu aqui, ó, R$150. Por quê? Porque esse produto, que é um serviço, mão de obra, está dentro dessa tabela que eu mostrei para vocês. Aqui, ó, está aqui, ó, mão de obra, R$150. Então, por isso, tanto na proposta como na minha ordem de serviço, esse preço vai vir, certo? Então, eu já trouxe aqui para mim R$150. E se eu quiser colocar materiais, eu também posso vir aqui na aba de materiais e puxar aqui os materiais manualmente, né? Posso trocar aqui, colocar, vamos pegar aqui um material e coloca a quantidade que eu estou levando, certo? E tem que colocar o preço aqui. Se o preço já estiver na tabela, ele vai puxar aqui também para vocês. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente cria uma OS manualmente, tá? Quando eu crio uma OS manual, a data prevista é a data de agora, tá? Porque eu estou criando como se eu estivesse prestando serviço agora, mas nada impede que a gente manipule. Então, vou colocar aqui às 15 horas, previsto terminar hoje às 17. É isso aí, pessoal. Na OS manual também consigo manipular defeitos, né? Então, consigo detalhar aqui todos os defeitos que o meu cliente me passou, consigo a do técnico, consigo apontar diário de obra. Lembrando que a única questão dela ser manual é que as informações não serão preenchidas automaticamente de nenhuma origem, né? Não está vindo nem de um pedido, nem de uma ordem de produção, nem de uma proposta. Ela está sendo preenchida manualmente. Tá? E aí está mais uma ordem de serviço. Então, aqui eu tenho duas OS de instalação, duas OS de manutenção, pessoal. Tá? Dentro da OS, eu tenho um menu de ações gigantesco aqui. A gente vai falar amanhã, né, Paulo? Sobre cada ação que vocês podem fazer na ordem de serviço. Então, pessoal que está assistindo hoje, não perde amanhã. Fica a dica aí, amanhã vai ser muito mais legal para a gente tirar dúvidas, né, Paulo? Para que vocês consigam perguntar aí na hora de usar a OS. Hoje a gente viu somente para que serve a ordem de serviço e como criar as diversas maneiras de você criar essa ordem de serviço. Mas amanhã que de fato a gente vai ver como você vai utilizar a ordem de serviço. Você pode utilizar todas essas funcionalidades que está aparecendo aí na tela. Dependendo da sua empresa, você vai utilizar algumas, outras não. Então acompanhe amanhã nessa nossa próxima live. Jéssica, tem relatório aí? Mostrar o caminho dos relatórios? Alguma coisa para o pessoal saber onde que ele pode validar alguns dados, conferir? Tem sim, Paulo. Aqui no menu de ordem de serviço, nós temos aqui a opção relatórios. Eu tenho todos esses relatórios aqui para que vocês consigam gerenciar as suas OS. Vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, eu tenho esse daqui, que é ordem de serviço por técnico responsável. Vamos abrir aqui.
Ó, é um relatório que mostra para vocês, José da Silva, qual é a ordem de serviço que eu abri no nome dele. Então, eu abri a OS número 10, e para o técnico Marcelo, eu abri a OS número 4, número 8 e número 9, né? Traz para nós aqui qual é o projeto, o tipo, se é uma instalação, se é uma manutenção, o valor da ordem de serviço, metragem, data prevista e a data efetiva de que, de fato, finalizou a nossa OS. Para saber aí quem está produzindo o quê e se já terminou ou não, né, pessoal? Então, essa é uma opção de relatório para ajudar vocês. Tem os filtros aqui para ser mais prático. Eu não quero ver só as OS do Marcelo, por exemplo. Posso vir aqui, indicar o Marcelo aqui para nós, e ele vai trazer aí somente OS do Marcelo, tá bom? Uma outra opção de relatório aberto por projeto e obra. Eu quero saber todas as ordens de serviços para cada projeto. Consigo ter essa separação também, ó. Então, a do projeto 2 do nosso treinamento, tem a OS número 8, aqui está cada item da minha OS, né? A janela de 2 folhas, a janela de 4 folhas, J1, J2, quanto eu preciso, o quanto que eu já liberei para faturar, lembra que eu falei? Liberar para faturamento. É quando eu libero o meu item, porque eu já instalei, então está pronto para faturar. E se eu já faturei? Então, 3 coluninhas simples para você saber o que está guardando, o que já está instalado e o que está guardando só efetuar o faturamento para o cliente pagar. Ou então, simplesmente encerrar a ordem de serviço, certo? Projeto número 4. E aqui 2 OS sem projeto, que são as 2 ordens que eu fiz de manutenção. Tá? Deixa eu ver mais algum relatório. Temos aqui as ordens abertas por técnico, por dias, ó. Ordem de serviço dias versus o executado. Ó, consigo saber aqui, ó, por exemplo, projeto número 2, né? Instalação, técnico Marcelo, data prevista, o total de dias da ordem e dias excedidos. Para você saber, isso aqui acho que responde um pouco aquela pergunta do Vinícius, né, Paulo? Se eu consigo me planejar aí com a ordem de serviço. Então, tem um relatório aqui que você consegue saber se a ordem já excedeu o planejamento. Lembrando que o planejamento está em cima das datas dentro da OS, mas você consegue responder aí essa questão vendo esse relatório se já excedeu o previsto da sua programação. Certo? Então, são alguns relatórios aí para vocês. Paula, é com você. Bom, pessoal, aí embaixo tem o canal do cliente, caso vocês tenham, né, algumas dificuldades, estejam passando alguma dificuldade no sistema, entre em contato lá com o canal do cliente para falar com o suporte técnico. Aí tem esse e-mail, webinar@factory.com.br. Se de repente a gente não respondeu a sua pergunta, aquilo que a gente explicou não era exatamente aquilo que você perguntou, tem algo a mais que você queira explicar para a gente do seu processo, para que a gente possa responder. Se a sua pergunta é sobre a live de hoje, sobre a ordem de serviço, daí você manda para a gente nesse e-mail, webinar@factory.com.br, que daí a gente vai responder a você sobre as dúvidas dessa live de hoje, ok? Então, pessoal, amanhã temos a live, o próximo webinar. Amanhã nós vamos falar sobre as movimentações dessa ordem de serviço. Então, às 10 horas também, basta você acessar aí o Facebook da Squad Group ou o canal do YouTube, né? E é isso daí, pessoal. Muito obrigado por cada um que participou aqui até o final, né? Vai ficar gravada essa live aí para vocês. E temos aqui mais um comentário do Vinícius. Resumindo, calculado no 100, gerenciado no Factory. Aprendi muito isso daí. Muito obrigado, pessoal. Então, eu vejo vocês amanhã, ok? Às 10 horas, tá bom? Obrigado, Jéssica, pelo treinamento. E, mais uma vez, bem detalhado, bem conduzido aí o seu treinamento, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até amanhã, hein? Não esqueçam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.